Quando comparado com o transporte ferroviário, o transporte rodoviário é mais caro. Entretanto, a vantagem ocorre na entrega, já que existe a opção de entregar o produto na porta do cliente. Esta modalidade é a mais utilizada no Brasil, principalmente pela existência de estradas em todo o território nacional. Este tipo de transporte pode ser feito por empresas contratadas, regulares e por frota própria. O cliente pode utilizar a carga fracionada consolidada, ou seja, usar apenas uma parte da capacidade de carga, ou pode utilizar a carga completa de um caminhão. As vantagens são a abrangência, o serviço porta a porta, que minimiza a manipulação da carga, a tecnologia de rastreamento de rotas e cargas e sistema de comunicação, entre outras. As desvantagens é que, dependendo das condições das estradas, o pedido pode atrasar, a mercadoria pode sofrer avarias, etc. O transporte dutoviário normalmente é utilizado para o transporte de petróleo bruto e derivados, e também o transporte de gás natural. Devido às suas especificidades, é necessário utilizar caminhões-tanque para completar o transporte. Funciona assim: o produto que segue através de dutos, quando chega ao seu final, só pode ser transportado através de caminhões-tanques. Isto porque são produtos tóxicos ou líquidos, ou volume único. As vantagens desse modal são a confiabilidade na questão de tempo, apresenta poucas interrupções, custos equivalentes ao da ferrovia, pouca interferência do clima e transporte contínuo, 24 horas por dia. Dentre as desvantagens, destacam-se a quantidade limitada de serviço, só se transporta poucas opções de produtos, custo elevado para a manutenção do caminhão-tanque e a velocidade que, apesar de ser constante, é lenta. Vale ressaltar que as empresas que possuem as dutovias, tubulações e equipamentos de bombeamento fazem com que o custo fixo do transporte dutoviário seja maior do que qualquer outro meio. O transporte ferroviário é utilizado para transportar grandes volumes de baixo ou médio custo entre terminais de conexão intermodal. Geralmente, o transporte ferroviário é utilizado como um outro modal, pois o container possibilita a transferência de um transporte para outro. Já as desvantagens são serviço lento para retirar e colocar as cargas, bem como para estacionar o vagão no pátio. Depende da infraestrutura, inviável para cargas pequenas, necessidade de composição do trem, o trem só sai quando há vagões suficientes para compor todo o trem. Nos países europeus, a malha ferroviária é bastante extensa, o que favorece preços competitivos para transporte de carga, como também de passageiros. O transporte intermodal é uma modalidade que utiliza um ou mais meios de transporte para levar a mercadoria. Existem diversas combinações, que variam conforme a necessidade e a estrutura da rede de suprimentos. Grande parte das combinações é entre transportes rodoviários com ferroviários. O transporte intermodal cresceu a partir do uso de contêineres, que facilitaram a mudança de um transporte para o outro. Esta possibilidade de combinar os meios de transportes favorece a criação de uma relação preço-serviço que não pode ser oferecida por um único modal. O intercâmbio de informações é essencial para facilitar as transferências de mercadorias entre os modais, para evitar que as transferências causem atrasos e prejudiquem a entrega. Como eu citei no início da aula, em alguns momentos as cargas ficam paradas em instalações intermediárias, ou seja, nos centros de distribuição, os CDs. Um ponto que deve ser pensado na gestão logística é como estruturar sistemas de distribuição capazes de atender de forma econômica os mercados geograficamente distantes da fábrica. Os níveis de serviço estão cada vez mais elevados em termos de disponibilidade de estoque e tempo de resposta reduzido ao cliente. Pensando nisso, são criadas instalações de estocagem que facilitam e reduzem os impactos das distâncias entre o fabricante e o cliente final. São os CDs. Os CDs são armazéns que facilitam a gestão dos estoques na distribuição física. Na maioria dos casos, este armazém recebe cargas consolidadas de diversos fornecedores. A partir disto, essas mercadorias são divididas para definir os produtos em quantidade e variedades corretas, para depois serem transportadas aos pontos de venda, ou em algumas situações ao público-alvo. Para melhor escoar a carga, os CDs precisam ficar em uma localização de fácil acesso e com infraestrutura adequada ao tipo de mercadoria estocada. Ou seja, o local é de muita relevância para a velocidade da operação e para a qualidade do serviço prestado. Por exemplo, se eu produzo vinhos, tenho que me preocupar em colocar meu produto em um CD que não esfrie muito ou também que não faça muito calor, pois as variações de temperatura afetam a qualidade do produto. Outro exemplo disso
é para o produtor de grãos. A mercadoria deve ser estocada em um local que não ofereça risco de mofar, ressecar ou contaminar o produto. Vejamos agora alguns tipos de estocagem em CDs. Visando reduzir estoques e atender rapidamente com baixo custo de transporte, é possível aderir ao uso de instalações intermediárias entre a produtora e o cliente, denominados Transit Point, Cross-Docking e Merge in Transit. Essas operações não representam estoques intermediários, e sim otimizadoras do processo de distribuição. O que seria então Transit Point? O Transit Point possui produtos com destinação definida, ou seja, não há um tempo de espera por pedido. Tem por finalidade receber as cargas consolidadas, separar e carregar veículo, geralmente de menor porte, que será utilizado para a entrega aos clientes individuais. Cross-Docking. O cross-docking é um sistema no qual os produtos entram e saem de um centro de distribuição sem ali serem armazenados, possibilitando o aumento do giro dos estoques. Sendo assim, são diversos fornecedores atendendo a vários clientes. Consiste em receber cargas consolidadas, separá-las e recarregar os veículos de maneira que cada um siga para um destino único. Na compra de equipamentos eletrônicos de uma loja, vários fornecedores enviam os equipamentos. Um deles envia somente o som, o outro somente a televisão e o outro só o micro-ondas. As cargas consolidadas vão para o CD. Lá são divididas conforme o pedido da loja. As novas cargas são montadas mesclando som, micro-ondas e televisão e então enviadas à loja. O que é o Merge in Transit? Refere-se às operações de montagem nos armazéns de produtos formados por multicomponentes, que têm suas partes produzidas em diferentes plantas especializadas. É uma estrutura logística sem depósito. O produto não é estocado. Muito útil para transportadores que possuem matérias-primas de diversas fontes de suprimentos, pois fazem a consolidação da carga e entregam ao destinatário final. Outra operação apontada é a de breakbulk. Breakbulk se parece com o Transit Point, mas a diferença é que no Transit Point é apenas um fornecedor para vários clientes, e no breakbulk são vários fornecedores para diversos clientes. Sendo assim, os pedidos são separados individualmente e as entregas são definidas. Essas instalações localizam-se próximas aos clientes. Agora vamos acompanhar um quadro Questão de Logística. Uma solução de logística integrada é aquela em que o processo concebido atende aos níveis de serviço objetivados ao menor custo total possível. O nível de serviço traduz a qualidade no atendimento às necessidades, exigências e às expectativas dos clientes, como o cumprimento dos prazos, a precisão nas entregas, a ausência de danificações, entre outros. O processo logístico é a sequência de atividades que vai desde a origem até o atendimento ao cliente. Em logística, sempre existem dezenas de alternativas que podem combinar entre si na concepção do processo, inevitavelmente lidando com custos conflitantes. O que temos então são trocas compensatórias entre elementos de custos e diferentes alternativas de custo para a cadeia logística como um todo. O custo total é o resultado do efeito combinado destas trocas compensatórias em função do processo finalmente estabelecido pelo projetista da solução. Adaptado do texto de João Roberto Rodrigues Bio, publicado no site da Associação Brasileira de Logística. Como vimos no quadro Questão de Logística, o nível de serviço logístico precisa cumprir todas as expectativas dos clientes, pois um erro pode comprometer o bom funcionamento de toda a organização. E com isso, encerramos a nossa aula de hoje. Até a próxima! Para quem quer se aprofundar na gestão logística, recomendo a leitura do livro Gestão Logística da Cadeia de Suprimentos, de Boer, Sox, Kloss e Cooper, da editora Buchmann. Sugiro também que acesse os sites dos Correios e da revista Quatro Rodas. Também indico o acesso aos sites de empresas de transportes logísticos para conhecer as soluções em transportes e envios que eles dispõem. Bons estudos!